Os Arquivos Magnus. Episódio 29. Enganando a Morte. Depoimento de Nathaniel Thorpe sobre sua própria mortalidade. Depoimento original dado em 4 de junho de 1972. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Você tem interesse em contos populares? Sei que estou aqui para depor sobre a minha própria experiência e vou fazer isso. Mas tem algo de revelador nas histórias que crescem numa cultura, não acha? E eu prometo que será relevante no final. Também posso garantir que não vai achar essa história na sua biblioteca, porque, até onde eu sei, ela nunca foi escrita. Eu mesmo faria isso, mas tem um motivo para você ter que escrever isso para mim. Um dia desses eu ainda vou aprender o beabá. Provavelmente. Mas eu aposto, mesmo sendo um analfabeto, que posso te contar uma história que você nunca ouviu antes. Apesar de os temas serem do tipo que você pode encontrar nos folclores dos mais antigos. A morte e jogos de azar. Bem, se você planeja ganhar, né? A menos que você se garanta no xadrez. Mas vamos do começo. Era uma vez um soldado ousado, do tipo que se encontra em todo o exército, em toda guerra, em todas as épocas. Que gosta de bebida, gosta de dados, gosta de qualquer prazer noturno que é oferecido. Ele era um dos mais ousados, mas ousadia não é o mesmo que coragem, e quase sempre quando ia para o campo de batalha, estava na retaguarda, onde as balas de canhões e mosquetes tinham menos chances de acertá-lo. Como eu disse, ele poderia estar lutando em qualquer lugar, mas essa história é na Nova Inglaterra, durante a Guerra Revolucionária. Não importa se ele era britânico, americano ou até mesmo francês. O que importa é que, na Batalha de Bunker Hill, ele ficou sozinho. A noite anterior foi desperdiçada na farra, e o pouco dinheiro que ele não perdeu apostando em faro, rapidamente foi gasto em bebida e companhia. Tanto é que ele foi para o campo de batalha com a cabeça já girando e os olhos vermelhos, ardendo. Ele nem mesmo lembrou de trazer pólvora o suficiente para recarregar o seu rifle. Ao invés disso, seu bolso estava cheio de cartas, e a cada explosão de canhão, sua cabeça doía tanto que ele achava que tinha sido acertado. A fumaça grossa o rodeava, e o fedor picante de pólvora com sangue fez ele vomitar. Disparou seu único tiro, que desapareceu na neblina violenta da guerra. Ele tentou avançar, mas não sabia para que lado estava o inimigo, nem conseguia ver mais ninguém no caos da batalha, amigo ou inimigo. Mesmo escutando tantos mosquetes e canhões, ele parecia sozinho. Enquanto ficava lá de pé, o soldado viu que um pouco do sangue caído na terra molhada era dele. Ele não fazia ideia de quando tinha sido baleado, mas não teve dúvida quando a dor surgiu em seu corpo, depois de tocar na ferida em seu peito. O soldado ousado pensou em voltar para as trincheiras, procurar um médico, mas se lembrava muito bem da sujeira e do mofo nas tendas médicas, das filas de tolos feridos gemendo seus últimos gritos condenados. Ele não ia morrer assim. Não ia ficar chamando pela mãe enquanto engasgava em seu próprio sangue numa enfermaria imunda. Se virou, jogou fora o rifle
e começou a correr. Ele não sabia para que lado estava indo. Só rezava para que não fosse em direção ao inimigo ou o mar. O sangue fluía da ferida em seu peito e sua respiração era ofegante. Mesmo assim, ele continuou. Correu até a lama virar terra e a terra virar grama, até a fumaça virar névoa e a névoa virar chuva e a noite chegar. Apesar do calor suave daquele dia de junho, a noite trouxe um frio brutal. Talvez fosse a chuva caindo em sua roupa, ou até mesmo o começo de uma febre. Mas quando o soldado finalmente parou de correr, sentiu tanto frio que precisou de toda a sua energia só para não desmaiar. Mas estava encharcado, tremendo violentamente, e sabia muito bem que se não encontrasse abrigo, ele iria morrer. E não uma morte limpa e rápida, como a de uma pistola ou um sabre, mas uma morte miserável, tremendo em algum terreno baldio perto de Boston. O soldado, cuja ousadia parecia escapar de seu corpo junto do sangue, não queria morrer. E aqui tem algo a ser dito sobre a morte. Todos têm medo de morrer. É claro que tem. Mesmo os mais devotos têm alguma preocupação. Por mais que acreditem na vida eterna com a divindade de sua escolha, a mente mortal tende a fugir do conceito de eternidade. Seja ele uma bênção, tormento ou vazio sem sentido. Ninguém consegue realmente imaginar o que é morrer. Então é justo que todos tenham um medo saudável disso. Entretanto, para alguns, é um terror constante. Há aqueles que não conseguem sequer considerar o fim inevitável da vida sem entrar no mais profundo pânico, e não conseguem pensar em nada pior na vida do que o fim. O soldado era desse tipo de pessoa, e ao sentir seu tempo se esgotando, ele olhou ao redor, apavorado. Ele viu uma casa, escura e capenga. A luta nos arredores provavelmente afugentou quem morava ali. Desesperado para sair da chuva forte, o soldado tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ele quebrou uma janela, mas por causa do ferimento, não tinha forças para pular. Naquele desespero, procurou por outra entrada e encontrou a porta do porão. Não estava trancada, e foi surpreendentemente fácil de abrir, mesmo a madeira parecendo pesada. Ele desabou lá dentro, meio rastejando, meio caindo nos degraus de terra, até se deitar lá no calor escuro e seco do porão. O soldado ficou lá deitado por muito tempo, imóvel, de olhos fechados, escutando a chuva torrencial da Nova Inglaterra caindo lá fora. Respirou fundo, ignorando a dor em seu peito ferido, e tentou pensar. Chegou à conclusão de que, naquele momento, o que importava era que ele não estava morto. Foi aí que ele sentiu o cheiro da umidade. Não da terra molhada depois de um dia quente, mas a umidade fria de sepulturas e catacumbas, cobertas de mofo e nitrato. Era de se esperar que morte tivesse cheiro de decomposição, carne podre e larvas. Mas não. E o soldado soube imediatamente o que era. Mesmo antes de seus olhos se ajustarem à escuridão e de olhar para a mesa. Antes de ver a figura sentada ali, vestindo uma roupa de monge comida por traças. Não tinha motivo para pensar que aquilo fosse morte e não só algum cadáver esquecido. Mas ao encará-la, não havia dúvida na mente do soldado de que ali estava sua ruína encarnada. Então, a figura se virou para encarar o soldado, e a pouca determinação que sobrou fugiu de seu coração. Ele tentou fugir, mas mal conseguiu dar 2 passos antes de cair de novo. Morte esperou pacientemente. Descrever como um simples esqueleto não faria justiça, pois, apesar daquelas vestes sentadas naquela cadeira cobrirem apenas ossos, não era o esqueleto que se movia. Era morte. Os ossos eram velhos,
tão antigos que qualquer brisa ou pressão e virariam pó. Mas se mexeram. Morte era tanto um esqueleto quanto você é um terno de lã. Acima de tudo, era velha. Mais velha do que você poderia imaginar. Então o soldado chorou. Gritou e implorou que Morte não o levasse. Mas ficou em silêncio. Agora, desde que existem pessoas e jogos, existiram contos sobre aqueles que apostaram com Morte. Alguns como metáforas ou mitos. Mas o soldado tinha ouvido histórias o suficiente para fazer sua última aposta desesperada e desafiou Morte, que ficou em silêncio por vários minutos, antes de fazer que sim com a cabeça. Colocando a mão dentro do manto, Morte puxou 3 coisas: um cavalo de xadrez, um dominó e um par de dados, todos feitos de osso velho. A escolha era clara, mas o soldado foi ousado o suficiente para negar balançando a cabeça e enfiar a mão no bolso. Colocou suas cartas na mesa e perguntou se Morte sabia jogar faro. Morte pausou, como se estivesse pensando. Então acenou e disse: "Muito bem. E se vencer, você não morrerá." Morte guardou suas peças no manto mofado e puxou uma pequena ficha de faro, também feita de osso. Enquanto a madeira da mesa dobrava e apodrecia, se transformando nas 13 cartas de um tabuleiro de faro, o soldado começava a se sentir ousado de novo. Então empurrou tudo aquilo para o lado e disse para a Morte, com um leve sorriso, que trouxe seu próprio baralho. De algum lugar, Morte tirou uma caixa, colocou as cartas dentro e começou a distribuir. Faro, ou encarando o tigre, como os comerciantes circenses chamavam, não é um jogo complicado. Apostas são colocadas nas cartas, o croupier puxa uma carta para os jogadores e uma para si. Apostas na carta dos jogadores são dobradas, enquanto as que estão na carta do croupier são perdidas. O jogo tem algumas outras regras, claro, mas se for jogado honestamente, não existe jogo de aposta mais justo que esse. O soldado nunca viu faro sendo jogado honestamente. Na frente dele haviam algumas peças de marfim, parecidas com as que são usadas em Mahjong, mas o soldado não conhecia este jogo. Ele sabia que se sua pilha acabasse, sua vida chegaria ao fim. O jogo foi deliberadamente lento, e o soldado não sabia dizer se jogaram por horas, dias ou meses. Lá fora, a noite parecia que nunca iria acabar, e a chuva não parava de bater seu ritmo na porta ainda aberta do porão. As cartas eram colocadas lentamente por Morte, e o soldado ficava cada vez mais maravilhado com a realização de que esta estava sendo a partida mais honesta de faro que ele já jogou. Até porque não havia muita oportunidade de trapaça, já que não tinha aquela gritaria ou as multidões que serviam como uma distração em todos os salões de apostas. O olhar vazio e implacável dos buracos no crânio de Morte era o suficiente para fazer com que o soldado evitasse se arriscar demais. E então, finalmente veio o que parecia ser a última jogada. O baralho estava quase acabando, e tudo que o soldado tinha estava empilhado sobre o número 3. Enquanto suas reservas diminuíam, ele sentiu a ferida em seu peito começar a pulsar com uma dor surda, e gotas grossas de suor desciam seu rosto trêmulo. Se o último 3 viesse para o croupier, ele perderia. Mas se viesse para ele, então terminaria o jogo com uma pilha maior que Morte. Será que isso era o suficiente para ele ganhar? As regras da aposta não tinham sido bem explicadas, mas como a tremedeira estava começando a dominar o seu corpo, ele se agarrou a essa fraca esperança.
Quando Morte começou a pegar as últimas cartas, o soldado colocou a peça de cobre sobre sua pilha, a ficha de 6 lados que revertia a aposta. Agora, se Morte puxasse o 3 para si, ele ganharia. Morte virou a carta para revelar um rei e começou a pegar a próxima. O soldado então soube que tinha cometido um erro. Quando o 3 fosse virado, ele perderia sua aposta e perderia tudo. Ele só tinha uma chance, uma pequena esperança. E até mesmo isso, sem dúvida, só o condenaria mais. Mas o que mais ele poderia fazer? Assim que Morte virou sua cabeça para a caixa de faro para comprar a próxima carta, o soldado, com um movimento treinado, pegou o pedaço fino de barbante enrolado em seu polegar e o passou pelo pequeno buraco em sua peça de cobre, e puxou com tudo. Com um movimento quase imperceptível do punho, a peça voltou para sua mão, removida do tabuleiro, fazendo sua aposta ser a vencedora quando o 3 fosse comprado. O terror que ele sentiu quando Morte voltou seu olhar para o tabuleiro foi o mais profundo que ele já sentiu. Todas as outras vezes que ele tentou este truque, o barulho da multidão e a agitação dos apostadores eram uma ótima cobertura. Mas ali na escuridão, a sós com seu oponente eterno, jogando seu jogo, certamente esse movimento seria percebido. Morte virou a carta. O 3 de espadas. Olhou para a carta, então para a pequena pilha de marfim em frente ao soldado. Não fez nenhum som, e o soldado não sabia dizer se o que ele ouviu era a chuva caindo lá fora ou as batidas de seu próprio coração. Finalmente, Morte acenou com a cabeça e empurrou sua própria pilha de ossos para o soldado. Você venceu. Seu tom era quase feliz. O soldado não percebeu, já que ao ouvir essas palavras seu coração vibrou. Ele derrotou Morte. Ele ia viver. Se levantou, ainda trêmulo e febril, mas com tanta alegria que ele quase desmaiou, da risada que explodiu de seus lábios. Foi mancando até a porta do porão, esperando ver o sol nascer depois de tanto tempo no escuro. Mas o céu ainda estava escuro. Atrás dele, Morte esperou. O soldado viu que a dor em seu peito havia sumido e respirou fundo. Era um ar frio, úmido e com um leve toque de algo metálico. Foi só aí que ele realmente percebeu a risada baixa e grave que vinha de Morte. Virou para ver que a figura continuava sentada à mesa, mas agora o antigo manto de monge estava molhado com sangue. Os ossos da figura estavam vermelhos e pingando, com pedaços de músculos aparecendo sobre eles. Então ele sentiu em si mesmo. Algo estava muito errado. Uma coceira, queimando fundo dentro dele. Então uma dor intensa em seu braço. Agarrou o braço instintivamente, mas onde ele tocou, a pele e a carne se desfizeram em sua mão, como pedaços de pão molhado. Debaixo disso, ele viu o branco amarelado de ossos. Seus ossos. Ossos velhos. E o soldado começou a gritar. Enquanto mais de seu corpo caía em pilhas vermelhas no chão, ele olhou para onde Morte havia sentado. Em seu lugar, ele viu um monge velho, sangrento, mas inteiro, sorrindo para ele. O soldado estendeu sua mão, agora em puro osso, na direção do monge, implorando. Você disse que se eu vencesse, eu viveria. O monge balançou a cabeça. Não disse. Fim, eu acho. Obrigado por aturar a minha história.
Você foi muito paciente. Sei que vim aqui contar a minha história e acabei só falando um conto popular antigo, que você anotou com muito cuidado. Mas agora sinto que consigo te contar sobre mim mesmo. Mas, para um último toque de contexto, preciso que você veja isso. Preste atenção. Nota do arquivista. Depois deste ponto, a página está coberta no que parece ser uma grande mancha de sangue. O depoimento volta na página seguinte, com uma caligrafia mais trêmula. Sinto muito por isso. Meio dramático, eu sei, mas tenho a sensação de que uma demonstração é sempre melhor. Tá se sentindo melhor agora? Bem, tanto faz. Vamos continuar. Melhor terminar isso antes que alguém venha ver por que você gritou. Não tenho o menor interesse em virar um rato de laboratório. Então isso não é uma faca de truque. Pode conferir se quiser. Sério, pode até me esfaquear para ver. Não? Tudo bem. Talvez eu tenha subestimado a sua curiosidade. Depois que ganhei aquela partida de faro, passei quase 2 séculos naquela forma profana. Lembro pouco daquele tempo. Sei que eu não era o único. Nem era a personificação da morte. Acredito que tinham outros como eu. Não sei quantos, mas nós não buscávamos todo mundo. Não sei como escolhíamos nossas vítimas, ou se obedecíamos aos desejos de um poder maior. E eu chamo de vítimas porque, apesar de visitarmos muitas almas condenadas, não visitávamos apenas aqueles cuja hora tinha chegado. Alguns, nós mesmos matávamos. Lembro das minhas mãos afiadas de puro osso, agarrando gargantas de velhos, jovens, aqueles que mereciam e aqueles que traziam apenas amor para o mundo. Alguns queriam apostar, claro. Os tolos escolhiam xadrez. Eu era um mestre em todos os jogos, sabia todas as regras. Escolher um jogo que não tinha sorte envolvida era sempre tolice. No fim das contas, foi a roleta que me libertou. A sorte pendia ao meu favor quando eu jogava com as vítimas. Mas com um jogo de pura aleatoriedade como a roleta? Bem, eventualmente a sorte chega. Mesmo assim, tive que esperar quase 200 anos para isso acontecer. Nunca vou esquecer o olhar no rosto daquele velho quando ele ganhou e começou a sentir a mudança. Agora estou aqui, e eu não posso morrer. Mal posso viver também. Comida e bebida me deixam enjoado, e eu não consigo dormir. Tenho uma dor dentro de mim, um desejo por alguma coisa, mas não sei o que. Parece que não envelheço também. Mas só voltei a ser de carne e osso há alguns anos, então não tenho certeza dessa parte. Às vezes me pego pensando se sou o único assim no mundo. Mas não pode ser, não faria sentido. Eu sei que tinham outros, mas não sei onde. Não consigo decidir se essa minha nova existência é melhor do que a morte que eu tinha tanto medo naquele tempo. Às vezes me pergunto, mas decidi que é melhor. Afinal, um inferno em vida ainda é vida. Fim do depoimento. Mandei verificarem o sangue e parece ser real. O negativo. E isso é tudo que posso confirmar sobre esse depoimento 44 anos após o acontecido. Os dados que o Sr. Thorpe forneceu de sua residência, emprego, etc., pareciam estar corretos naquela época, mas não conseguimos encontrar nada atual sobre ele, se é que ele ainda está vivo. A assistente de pesquisa que tomou o depoimento, Fiona Law, faleceu em 2003, devido a complicações depois de um transplante de fígado, e, com a exceção de 2 funcionários, não há ninguém mais que trabalhasse no instituto naquela época que ainda esteja aqui. Gertrude Robinson estava aqui, claro, mas não tem como perguntar para ela. E o Elias ainda era apenas um assistente.
Conversei com ele sobre o acontecido. E ele disse se lembrar de ter uma comoção porque alguém se automutilou enquanto dava um depoimento. O boato era de que a pessoa cortou o dedo fora ou algo do tipo. Mas ele não estava envolvido diretamente e não sabia muito mais sobre o assunto. Tirando isso, é basicamente um beco sem saída. A única outra coisa no arquivo não dá para considerar uma pista, especialmente porque agora não existe mais. Era uma ficha hexagonal pequena, de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Não tinha nenhuma marca, mas parecia ser feita de um osso muito velho. Não consegui determinar mais nada, já que quando eu a peguei, ela simplesmente virou pó na minha mão. Talvez seja melhor assim. Fim da gravação.